Os irmãos estão felizes pelo momento missionário? Digam amém. Amém. Isso, bom, irmão, muito bom. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 33 ao 49. O tema que foi dado é a paz do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, a paz que Ele dá, a paz que vem dEle, a paz do Cristo vivo. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Isso. Diz assim então a palavra de Deus. Fazendo aqui uma observação. Quando eu vou ler aqui o 33, ele é o final do texto que nós lemos domingo passado, sobre aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram disso? Quem lembra? Quem estava aqui? Lembra? Quem não estava, espero que tenha olhado e visto no YouTube, né? Fazer uma observação, puxa a orelha aqui. É o seguinte, vou falar novamente isso, irmãos. Qualquer pessoa que vem pregar aqui, né? Qualquer um, e não por causa do pregador, não é isso, mas por causa da obra de Deus, por causa da graça de Deus. A pessoa vem com a mensagem de Deus no coração para a igreja. Então, como você faz parte desta igreja, é dever seu, se você não pode estar aqui, né, no domingo, você procurar lá no YouTube, ouvir a mensagem que Deus colocou no coração do pregador para você, porque é para a igreja, envolve você, inclusive o pregador. Amém, irmãos? Então, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. O irmão é uma forma, irmão, uma das maneiras que nós temos de pastorear a igreja, uma das principais, é a pregação da palavra. Tem sido assim desde o início, né? A palavra profetizada e ensinada, tá? Para pastorear também a igreja. Então, por favor, tá? Mas vamos lá. Então, na caminhada lá de Emaús, né, naquele caminho de Emaús, no final do texto, vem o 33. Aqueles 2 homens, depois que tiveram aquele encontro com Jesus, levantaram-se, 33, e voltaram imediatamente para Jerusalém. E tiveram que andar muito, né? Vocês lembram? Olha, muito mesmo. Levantaram-se e voltaram imediatamente, tinham pressa para Jerusalém. Porque eles tinham tido uma experiência, né, irmãos? Muito forte, muito poderosa. E queriam contar aquilo. Ali encontraram os 11, ali em Jerusalém. E os que estavam com eles reunidos. Então, era 11 porque um tinha traído e se matado, né? Judas. Estavam os 11 naquele lugar, mas não só eles. Haviam outros discípulos de Jesus reunidos. A gente pensa que Jesus só tinha 12 discípulos, né? 12 que depois 11 se tornaram apóstolos, né? Mas havia muitos discípulos, inclusive mulheres, tá? Então ali diz que eles se encontraram com aqueles que estavam ali reunidos, que diziam o seguinte, ó: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então essa conversa estava entre eles, né? Estavam conversando sobre isso, sobre a ressurreição. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu não vou repetir a história do caminho de Emaús, você tendo esse interesse, né? Você deu o texto anterior. Agora, a partir do 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Vejam a situação, estavam reunidos ali, enquanto eles falavam sobre a ressurreição, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém? Irmão, com toda a fé, somente com fé, e de todo o coração, e somente de todo o coração, fale a seu irmão: paz seja com você. Amém, irmão? Isso é muito importante. E o texto então fala, no 37, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Aí no 38 agora. Ele, Jesus, lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Aí o 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. E como vocês estão vendo que eu tenho. 37, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E o Senhor disse: por que, olha o que o Senhor falou, o Senhor conhecia o coração deles, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Irmãos, esse grupo estava ali, eu entendo, uma mistura de fé e dúvidas. O Evangelho de João diz que eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus. Trancadas por dentro, ninguém podia entrar. Por medo dos judeus. E as palavras do Senhor Jesus vieram no momento apropriado, irmãos. Como eles precisavam dessas palavras: paz seja com vocês. Após a prisão e morte de Jesus, provavelmente, quase, para mim isso é claro, eles estavam passando por um momento de muita pressão emocional. Estavam. Medo, tristeza, eu entendo que frustração, medo, e até pensamentos, contraditórios na mente, às vezes criam, às vezes não criam, acho que ressuscitou, será que ressuscitou mesmo, coisa assim. O túmulo estava vazio, ninguém tinha dúvida. As mulheres disseram que tinham visto Jesus e que ele estava vivo. Isso aí alguns tinham dúvida, tinham duvidado. Pedro disse que Jesus apareceu para ele. Eles falam isso aqui. Mas os demais não viram Jesus vivo. Só viram Pedro e as mulheres. Quem sabe, o texto não diz. Poderia ter surgido no pensamento: mas será que não foi impressão de Pedro? Será que não foi imaginação de Pedro? Quem sabe? Entende? Estou tentando aqui colocar como é que esses homens estavam. Eu não sei, mas eu imagino que deviam estar mais ou menos assim, sabe? Mais ou menos assim. Parece que não havia assim uma convicção, no grupo, a não ser Pedro e as mulheres, que Jesus realmente estava vivo. E além disso, que eles estavam com medo, como eu disse, porque o João aqui não fala, mas João fala, porque, sabe, eles deviam pensar assim: será que as autoridades não viriam atrás
de nós também, não virão atrás de nós. Será que eles estavam pensando isso? E aí, vão fazer de nós o que? No mínimo, vão nos lançar na prisão. Talvez pensassem isso. Então, era uma situação difícil para eles naquele momento, quando Jesus aparece e diz: paz seja com vocês. Oh, que palavra, hein? Como aquilo deve ter soado no coração. Eles precisavam tanto de ouvir essa palavra do Senhor. O texto aqui diz que não era um espírito, né? No versículo 30. Mas antes disso, veja o 38, pode colocar o 38. Jesus disse: olha, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas? Jesus conhecia o coração. Perturbados e levantando dúvidas no coração deles. Aí no 39 ele fala: vejam as minhas mãos, já que é assim, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. Pode tocar, um espírito não tem carne, nem ossos, eu tenho, como vocês estão vendo. Tremendo isso, irmãos. Não era um espírito, era Jesus ressuscitado mesmo, num corpo glorificado, né? O corpo de Jesus era de carne e osso, irmãos, tá? Não do tipo que ele tinha antes, e nem do tipo que nós temos hoje. Esse nosso corpo é mortal. Era um corpo glorificado e imortal. Um corpo como nós teremos, os salvos pela graça de Deus, quando o Senhor vier e voltar para ressuscitar os mortos e arrebatar os que estiverem vivos. Jesus podia ser tocado, irmãos. Podia inclusive comer um bom pedaço de peixe assado, né? Como o texto fala isso aí. Continuando aqui, ó, versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha só. Porque tinha marca, né? Tinha marca. E por não crerem ainda, veja a situação. Tão cheios estavam, olha como esses homens estavam emocionalmente assim, é difícil até entender. Tão cheios estavam de alegria e de espanto. O texto fala: e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? É impressionante, eu leio esses textos, a pessoa de Jesus, irmãos, é tremenda. Não é? É tremendo, irmão, é tremendo, né? Que sabedoria, irmão, como ele trata os discípulos. Aí ele falou, aí pediu, eles deram um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Aí acho que acabou a dúvida. Acho que aí acabou a dúvida, né, irmãos? Aí não teve jeito, né? Então, irmãos, a ressurreição de Jesus, com esse corpo glorificado, abriu o caminho para a nossa ressurreição. 1 Coríntios 15 a 20. 15 e 20, desculpe. 1 Coríntios 15 e 20 diz que, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, que morreram. Primícias são os primeiros frutos de uma colheita, tá? Que surge na época da colheita, os primeiros frutos são as primícias. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, imortal. Lázaro não ressuscitou com um corpo glorioso e imortal, certo? Ressuscitou, mas depois morreu, novamente, né? Cristo foi o primeiro. Nós, os crentes em Cristo, os salvos em Cristo, os seguiremos quando Ele voltar. Também ressuscitaremos com um corpo glorificado, imortal, no qual viveremos para sempre com Cristo. Amém, igreja? Amém, né? Amém. Como diz em 1 Tessalonicenses 4, né? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, versículo 16, né? Ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E termina esse texto aqui, versículo 18, dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras.
Continuando o texto aqui de Lucas, versículo 44 diz assim: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus aqui, mais uma vez, ele aponta para a importância das Escrituras, irmãos. A importância do ouvir, ler a palavra de Deus. No versículo 45, ele diz o texto: então lhes abriu o entendimento. Agora, olha só, lhes abriu o entendimento na presença do Cristo vivo, né? Pelo conhecimento da palavra, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eles ouviram, foram informados, mas não tinham entendido. Isso é muito importante. O Cristo vivo deu a eles entendimento para compreender a palavra de Deus. O mesmo Cristo vivo que está entre nós. Mesmo Cristo vivo que anda com você dia a dia. Ele é aquele que abre o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Mas nós temos que ler a palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus. Como ele vai abrir o entendimento para compreender algo que a gente não lê e não ouve? Não apenas literalmente, entende, irmãos? Intelectualmente, não apenas dessa forma, não. É o entendimento também espiritual. Se você me entende nisso. Porque a pessoa pode ter informação da palavra, conhecer até decor, mas não ter o entendimento espiritual, que isso só o Espírito Santo pode dar. Amém? Cristo dá isso a nós pela ação do Espírito Santo. Então não é apenas compreender a informação, tá? Mas essa informação entrar no nosso coração, com a palavra viva de Deus, e fazer mudanças em nosso interior. Isso é uma coisa muito importante, mudanças. Fale a palavra, mudanças. Mudança, irmão. Porque, irmãos, não adianta muito eu estar aqui, domingo após domingo, 1 ano, 2 anos e 3 anos, e não ter mudança em mim. Eu estar na minha célula reunido e não haver mudança. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é fazer e realizar mudanças em nós. Deus nos conhece. Ele sabe que precisamos de mudanças. Nosso interior, que se expressa depois na nossa conduta e tudo mais. Então, querido, leia a palavra de Deus, porque ela transforma, ela liberta, ela cura, ela santifica e muito mais ainda. Vou repetir, ela transforma, ela liberta, ela cura a alma e até o corpo e santifica. Leia a palavra. Na presença do Cristo vivo, recebemos então entendimento da palavra de Deus. Versículo 48 ao 49. Diz assim o texto. Eu pulei aqui um versículo, deixa eu ler para vocês, só um pouquinho. Vou ler sim, desculpe, me perdi um pouquinho aqui. 46, eles disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer. Olha só, isso que eles entenderam. Tá? Eles disse, versículo 46, está escrito que o Cristo haveria de sofrer. Estava escrito no Antigo Testamento já. E ressuscitar dos mortos no 3º dia. E que, versículo 47, em seu nome, nós ouvimos aqui hoje, seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O Senhor deu essa ordem, né? Não deu? Sejam testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Assim deve ser a Igreja Batista de Vila Joque.
Devemos ser testemunhas aqui, no nosso bairro, nossa cidade, e até os confins da terra, através da obra missionária. Que Deus nos ajude, para que façamos muito mais mesmo, em termos de proclamar o Evangelho da salvação, irmãos. E nós iremos fazer, com a graça de Deus iremos fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Iremos fazer, aqui, no nosso bairro, nossa cidade, e até os confins da terra. Com a graça de Deus, seremos melhores evangelistas. Com a graça de Deus, todos nós nesse salão que somos salvos, iremos falar do Senhor Jesus com mais intensidade do que temos feito. Com a graça de Deus, porque Ele quer isso. Com a graça de Deus, nós seremos uma igreja que, além de falar e brilhar aqui, ela vai brilhar até os confins da terra, enviando, sustentando e orando por missionários. Amém? Falando em orar por missionários, vocês têm uma aqui, hein? 2, né? Não é isso? 2 aqui. Tá? Tem ali. Lucas, Michele. Tá bom? Continua orando, né, Michele? Orando aí para, né, com a graça de Deus, esse bebê lindo vai nascer, né, Alexandre, cara? Onde está, cara? Deve estar por aí, né? Vai nascer, né? Muito bonito, saudável, né? Para a glória de Deus. É um momento muito especial para a vida dos missionários, viu, irmãos? Um momento muito especial. Continuando o texto. Agora sim, versículo 48 e 49. Vocês são testemunha destas coisas, falou para eles. E eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vocês são testemunhas, nós somos testemunhas também. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas nós somos testemunha que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está, inclusive aqui entre nós. Vamos aplaudir. Amém, irmãos, amém. Então nós somos testemunhas, irmão. Não podemos ficar calados. Né, Dorinho? Não podemos ficar calados. Temos que anunciar, temos que falar de diversas maneiras. Que fale com Deus, peça ao Senhor, eu quero testemunhar, eu quero ganhar vidas. Fala, irmão, uma mudança, se você não está fazendo isso. Uma mudança, Senhor, me usa. E Deus vai usar sim você, para ganhar vidas para Cristo. Eu quero estar encerrando, lendo aqui, de novo, um versículo 36. E agora entrando mais firme no tema, a paz do Cristo vivo. Terminando. Versículo 36, então, desse texto, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-lhes entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. A minha oração e meu desejo é que nesse momento o Cristo vivo entre nós esteja falando no seu coração. Paz seja com você. Não eu falando, mas que Ele esteja falando no seu coração. Paz seja com você, porque isso vai fazer uma diferença para a sua vida. Romanos 5:1 diz que, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Fomos justificados, lembra das mensagens anteriores? Falando, talvez você não ouviu, né, irmão? Você não veio no culto e não ouviu a série de mensagens sobre o sangue de Jesus. Se você não veio no culto, não ouviu, você está precisando ouvir. Se não ouviu na internet, né? Se você não procurou na internet, você está precisando ouvir, irmão. Você precisa. Porque isso é um ensino de Deus para a igreja. Uma palavra de Deus para a igreja. Então, corre lá. Puxa, eu perdi essa série. Vou lá. Né? Antes foi três mensagens, né? Ou 4, até a Páscoa. Vai lá. Nós falamos sobre justificação pela fé, pelo sangue de Jesus. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sido, já fomos justificados, declarados justos, pela fé, nós cremos no sacrifício de Jesus, temos agora paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. Estávamos separados e agora somos filhos amados, amigos de Deus, servos de Deus. Tudo, como o pastor Alexandre citou muito bem, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória por isso. Mas João 14, 27, Jesus fala assim, João 14, 27, deixo-vos a paz para vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, irmãos. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Deixo a paz para vocês. A minha paz, ele fala, não é qualquer paz. Eu dou a vocês, é uma dádiva, irmão, de Deus aos seus filhos amados. E não é como o mundo, não depende essa paz de circunstâncias. Então Jesus fala, não se perturbe o seu coração. Não fique agitado, irmão. Não fique inquieto, preocupado, desassossegado, desorientado, atordoado, aflito, ansioso. Não fica assim. Não fica assim. Jesus está falando para você hoje, a minha paz eu te dou. Recebe isso do Senhor. Com fé, abra o teu coração. E a paz do Senhor, a paz de Cristo, esteja envolvendo a sua alma, querido. Não só agora, mas todo o tempo. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A gente fica com medo muitas vezes. Não fica? Jesus fala, não tenho medo. Medo de morrer às vezes. Medo de ficar doente. Medo de ser assaltado, de ser agredido. Medo de perder o emprego. De passar necessidade. Medo de perder um bem. Medo de perder alguém que está doente. Medo de fazer uma cirurgia, sei lá. Medo de que seus defeitos e fraquezas sejam vistos por alguém, sejam notados. E aí vai um monte de coisa, cheio de medo, irmão. E Jesus fala, não tenham medo. A minha paz dou a vocês. Esse é o santo remédio, irmão. Eficaz. A paz de Cristo. João 16, 33. Palavras de Jesus para nós. Eu disse essas coisas, ou seja, o ensino que Ele deu, a palavra dEle. Eu disse essas coisas para que em mim, disse Jesus, nele Jesus, na comunhão com Ele, na presença dEle, diz assim, vocês tenham paz. Aleluia mesmo, irmãos. Aleluia, isso é uma dádiva, uma bênção de Deus para nós. Vamos desfrutar dela. Filipenses, não fiquem ansiosos, 4, 6 e 7, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Olha isso aqui. Vocês percebam a paz? Jesus dá paz. E ela vem via palavra, a verdade que você conhece de Jesus, e oração. Percebe isso? Percebe? A palavra ensina, não fiquem ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz de Jesus, Ele quer que essa paz inunde a nossa alma. É a paz do Senhor Jesus. Ela deve ser desejada por mim e por você, mas ela deve ser buscada se é desejada, deve ser cultivada, palavra, oração e fé. Fale, fé. Diga, eu creio no nome de Jesus. Amém, irmãos.
Em Cristo, a paz. Na comunhão com Ele, a paz. Na presença do Cristo vivo, a paz para sua mente e seu coração. Querido, não viva como se você seguisse um Cristo morto. Não viva como se você seguisse um Cristo morto. O Cristo que você segue está vivo. Ele está ao seu lado todo o tempo. Ele conhece sua vida, porque Ele está vivo. Ele sabe como você está de verdade. Irmão, tudo bem, irmão? Tudo bem, mas não está bem às vezes. Mas Ele sabe. Ele sabe como você está passando, querido. Ele conhece a sua alegria, a sua tristeza. Ele conhece sua dor. Ele conhece seu lamento, mesmo quando não faz ruído. É só na alma. Ele ouve, Ele fala, Ele corrige, Ele repreende até, Ele aconselha, Ele ensina você a viver cada dia. Ele consola, Ele remove a angústia, Ele encoraja, porque Ele está vivo. Ele vê você por dentro e por fora. Ele ouve você, porque Ele vive. Ele fala com você, irmão, Ele vive. Ele toca em você, porque Ele vive. Ele toca na sua alma e até no seu corpo, porque Ele vive. Desfrute disso. Ande com Cristo, que é o Cristo vivo, o único Cristo, Cristo de verdade, está vivo. É o nosso Senhor e Salvador. Ele sabe o que realmente eu preciso, você precisa. Olha para Ele, veja, Ele está vivo. Aproxime-se dEle, irmão. Fale com Ele, converse com Ele. Ouça a voz dEle, aprenda dEle. Ouça a voz do bom pastor, né? Que é Ele, Jesus. Viva com Ele o dia todo. Todinho, irmão, todinho. Viva com Ele. Caminhe com Ele. Seja amigo de Jesus. Se deixe ser tocado por Ele, querido, em sua alma. Deixe Ele fazer de você uma pessoa muito melhor. Porque Ele te ama, Ele te conhece. Ele vê coisas boas em você que Ele já plantou, mas Ele sabe que tem muito mais dEle para você e para mim, irmãos. Ame-o, adore-o, confie nele, viva para Ele, viva para a glória dEle e desfrute da paz de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vivo está para todo o sempre. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe.